Olá, gente! Estamos de volta outra vez. Vamos agora para a nossa aula de História. Vamos, terceiro ano! O que estudamos? O que foi que nós estudamos nesse segundo bimestre? Estudamos muitas coisas, não foi? Vamos relembrar? Centenas de povos indígenas vivem no Brasil. Muitos indígenas vivem em terras indígenas, afastadas de áreas urbanas, mas alguns vivem nas cidades e procuram manter seus costumes e tradições. Então, foi uma das coisas que nós estudamos, revisamos e revimos. Então, muitos indígenas, eles tentam, né, ainda manter suas culturas, seus costumes, mesmo quando eles não mais vivem lá, né, no seu habitat natural, nas suas terras, as suas terras indígenas. Quando por algum motivo eles têm que sair de suas terras e vir morar na zona urbana, nas áreas urbanas. Mesmo com esses costumes nossos, mesmo às vezes ganhando os novos costumes, eles tentam manter os seus costumes, suas tradições. Então, nós também temos que aprender a respeitar essas tradições, né? Porque eles têm uma tradição intensa, o que eles aprenderam, né, com a natureza. Eles tentam trazer para nós esses conhecimentos também, os conhecimentos curativos das plantas que eles aprenderam com as plantas, esses costumes que eles têm de dormir em redes, as maneiras que eles têm de comer, de se alimentar. Então, eles também trazem para nós esses costumes. Na nossa região, nós temos os povos indígenas, mas esses povos indígenas da nossa região já estão com os costumes deles já bem parecido com os nossos. Mas em outros locais, em outros lugares, os costumes deles ainda é bem diferente. Então, eles ainda têm aquele costume da natureza, de viver na natureza. Eles estão começando a se adaptar agora aos nossos costumes. Que também os nossos costumes já têm muita herança, né, indígena, porque nós temos uma grande herança, grandes costumes indígenas, né, desde o começo da colonização, que nós aprendemos com os indígenas muitas coisas, muitas maneiras. Por exemplo, a dormir em redes, a dormir em tapetes, a usar potes, né? Esses tipos de potes, de materiais de barro. Tudo veio dos indígenas. Costumes indígenas. Algumas alimentações, como por exemplo, a feijoada tem uma grande mistura também com a comida indígena, certo? A feijoada não é indígena, foi uma grande mistura de coisas indígenas com coisas africanas, com coisas europeias. Então tudo se misturou e se transformou numa feijoada. Não se sabe ao certo de onde veio, mas tudo isso são heranças indígenas. Então são culturas que tudo a gente vai juntando uma com a outra e trazemos para a nossa vida. A nossa linguagem também não é só portuguesa. Então a gente fala muitas coisas que vêm dos povos indígenas. Então os hábitos e as tradições culturais dos grupos indígenas são diferentes entre si e diferentes daquelas dos não indígenas, moradores das cidades. Então, as tradições e as línguas deles são diferentes. Não é porque os índios chucurus daqui é de um jeito que os índios lá da Amazônia têm que falar do mesmo jeito. Não. Cada um tem os seus costumes, cada um tem suas tradições, cada um tem suas culturas. Eu, por exemplo, morei no Maranhão e a cultura dos índios de lá era diferente da cultura dos daqui, em alguns aspectos. Não digo em todos, mas algumas coisas. Por exemplo, a maioria moravam lá em casas de taipas, né? Alguns que eu conheci moravam em casa de taipas, cobertos de palha, né? As casas eram, a maioria delas, cobertas de taipas. Então, não só os índios, mas a grande maioria das pessoas que moravam lá na região onde eu conheci, onde eu morava, era de taipa, certo? Então, é bem diferente dos costumes aqui da nossa região. A alimentação deles também era diferente da nossa. Então, a gente tem que aprender também a respeitar as culturas
e as diferenças, porque eles também são diferentes entre eles. Muitos indígenas são prejudicados pela invasão de suas terras por não indígenas que desejam explorar minérios e madeiras ou plantar soja e criar gado. Isso interfere no estilo de vida dessas comunidades, que precisa ser respeitada e protegida. Então, as pessoas que não são indígenas, elas querem, como a gente viu nas aulas passadas, para explorar a madeira, plantar soja, criar gado. Então, o que é que elas fazem? Elas desmatam, ela acaba com a natureza indígena. E muitas vezes acontece o quê? As queimadas. Eles não se incomodam que os índios ainda estejam lá. Eles fazem isso com os próprios índios lá dentro. E aí destrói as moradias deles e não se incomoda o que vem acontecer com eles depois disso. Então, gente, a gente precisa respeitar e proteger também os povos indígenas, tá certo? Respeitar os direitos deles, não interferir no estilo de vida deles também. Olha lá, como fica quando os homens brancos, os ditos homens brancos, invadem as terras indígenas, as moradias indígenas. Destrói, sai destruindo tudo, cortando a madeira, né? Olha lá como é que fica as moradias deles. As comunidades indígenas se modificam em contato com os não indígenas. A cultura indígena também influencia a cultura dos não indígenas. Então, os povos indígenas, sua contribuição para a diversificada cultura brasileira. A gente vê na nossa alimentação. Agora, por exemplo, época junina, época da pamonha, porque quando chega essa época, tem a fartura do milho. Então começa a pamonha, canjica, bolo de milho verde. E aí as pessoas começam a fazer muitas comidas. Arroz doce, mangunzá. Tudo isso veio da cultura indígena. Comer como é que diz? A paçoca, o amendoim. Tudo isso é cultura indígena, gente. O doce de coco, a cocada, tudo veio dos indígenas. E tudo isso a gente faz, é herança indígena, tá certo? Faz parte da cultura indígena. Aí outra coisa que a gente usa muito, esteira. Essas esteiras que são feitas de capim, né? De talho de capim, as redes, essas ornamentações que a gente usa nas nossas casas. O banho, como eu já falei na aula anterior, que veio também da cultura indígena. A África é um continente onde vivem muitos povos diferentes, tá vendo? Olha, a África também nos deixou várias culturas e tradições. Então, ela vem de... A África é um continente onde vivem muitos povos diferentes, com línguas diferentes e várias culturas e tradições. No continente, há cidades muito modernas e aldeias onde a população vive como vivem seus antepassados. Então, aí nessa parte, eles são bem parecidos também com os indígenas. Eles também vivem em aldeias. Eles também vivem, os povos lá da África também vivem muito parecido com os indígenas. Em algumas regiões tem reis. Em outras regiões, eles têm, a língua deles é diferente umas das outras, o modo de vida de um lugar para outro é bem diferente. A língua deles também, né, a língua falada deles é diferente de um lugar para outro. A cultura é diferente de um lugar para outro. Tem uma parte do país que, se um errar, o país inteiro paga pelo erro de um. Então, se um lugar, como é um lugar pequeno, não é grande, é como aldeias. Então, se um errar, todos pagam. Não é só um que vai pagar, é todos que pagam, faz parte da cultura. Então, as danças, os costumes, a alimentação, a vestimenta, é tudo diferente. Então, é um continente bem diversificado. Tem uma parte mais rica e tem uma parte mais pobre. Então, quando você falar a África,
Você não pode dizer que a África é todo um continente, um lugar pobre. Não, tem a parte rica e tem a parte pobre. Tem que ter cuidado quando a gente falar, quando a gente citar. Observe aí, os continentes africanos, veja os lugares como são diferentes, né? As vestimentas, a cultura. Olha aí, Singapura, olha como é bem desenvolvida. Os prédios deles, a cidade dele é um lugar lindíssimo, com estrutura impecável. Essa cidade aí recebe turistas, é bem preservada, foi bem planejada, onde as pessoas aí têm muito cuidado, o governo criou regras rígidas para manter a limpeza desse local. Então é uma cidade toda planejada. Olha a diferença dessa cidade para a anterior que eu mostrei para vocês, para o lugar que eu mostrei anteriormente. Veja que diferença. Parece que é na África, não parece. Então, por isso que eu digo a vocês, tem que ter cuidado quando a gente fala que é todo um país, todo um continente pobre. Não, não é. Cada lugar tem suas riquezas. A história dos povos africanos é muito rica. Vários reinos já existiram em diferentes partes da África, com hábitos e costumes distintos. Os povos africanos dominavam vários conhecimentos que trouxeram para o Brasil, como conhecimentos de plantas medicinais e a tecnologia para trabalhar para trabalhos tecnológicos, né? E por isso que eles trouxeram muitos conhecimentos de plantas, de colheitas, de plantios, e isso ajudou na hora dos portugueses colonizar o Brasil. Então, quando eles trouxeram os escravos para o Brasil, ajudou muito, né, nesse trabalho, que eles queriam colonizar, eles queriam plantar, eles tanto plantaram o café como plantaram a cana-de-açúcar. Então, quando eles trouxeram os negros para cá, eles escravizaram, né, os africanos, ajudou muito esse conhecimento que eles tinham. Olha aí, a herança que eles nos deixaram. Acarajé, polenta, vatapá, mangunzá. Sem contar aí, como eu falei, as plantas medicinais, as danças, a vestimenta, as religiões, né? Porque eles também deixou a herança religiosa para nós. Tanto os indígenas como os africanos, né? E os portugueses deixaram para nós uma grande herança religiosa. Hoje nós temos os quilombolas, que são comunidades muito antigas, com tradições culturais e religiosas em comum, que habitavam terras compradas ou doadas há anos. São, em sua maioria, formadas por descendentes de negros escravizados. Esses negros escravizados que fugiram das fazendas dos colonos e procuravam um lugar para se esconder. E eles se escondiam nos quilombos. E esses quilombos, né, ainda hoje existem em alguns lugares. Aqui na nossa região existe, que o pessoal chama os quilombolas, que temos aí essa escola que vocês podem ver, né? A escola Quilombolas, aqui de Pesqueira, que é muito bonita, por sinal. Eu acho ela linda. Nunca tive a oportunidade de ir até lá, mas espero um dia ir, de fazer uma visita até essa escola, porque eu acho ela muito linda. Então, gente, é muito bonito a gente conhecer a nossa história. Então, veja aí, né, tem a saúde, tem os costumes e a vestimenta. Então, essa foi a nossa revisão. Até a próxima aula, tá certo? Boa prova para vocês. Se cuide, boas festas, cuidado com as fogueiras e cuidado também com o coronavírus. Se cuidem, gente. Beijo e um grande abraço para todos.